Palavra de Deus, Ministério e Fé, Projeto Guardiões da Palavra. Evangelho de João, capítulo de número 7. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele creram, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Amém? Senhor Deus, glorifico o teu santo nome. Agradeço, Pai amado, Pai querido, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui falando da tua palavra. Senhor, eu não tenho nada, Senhor, nenhum conhecimento de mim mesmo eu não tenho, Senhor. Eu clamo a ti pela presença do teu Santo Espírito, para que esta palavra venha a fluir conforme o teu desejo, Pai. Em nome de Jesus, queremos ouvir a tua voz nesta noite, que eu me esvazie de mim mesmo e que teu Santo Espírito venha tomar lugar em nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, Deus nos dá um tema para esta passagem. Passando pela regeneração para receber o poder do Espírito Santo. Passando pela regeneração para receber o poder do Espírito Santo. Bom, em primeiro lugar, nessa introdução, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, mas eu vou estar respondendo. Mas cada um pode responder dentro de si mesmo. O que vem a ser regeneração? A palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17, diz a palavra de Deus: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então nós vemos que o apóstolo Paulo nos mostra que existe uma transformação, uma modificação na vida do homem. A partir do momento que o homem aceita o Senhor Jesus, ele passa a ser uma nova criatura. Então nós podemos ver que regeneração é novidade de vida, é um conserto, é uma transformação, é mudar a forma de agir, é não fazer mais o que não glorifica a Deus. Tudo aquilo que nós fazíamos anteriormente, que vivíamos anteriormente, antes de conhecermos ao Senhor Jesus, que nós não devemos fazer agora, depois de tê-lo conhecido. Então, a regeneração, irmãos, ela vem através do conhecimento da palavra e do recebimento do Espírito Santo em nossas vidas. A palavra de Deus em Efésios, capítulo 1, versículo de número 13, ali diz o seguinte na palavra de Deus: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Amém? Fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, irmãos, quando nós conhecemos a palavra de Deus, eu já falei isso aqui diversas vezes, essa passagem eu sempre repito, não é? E quando nós aceitamos a palavra de Deus, quando nós recebemos esta palavra em nosso coração e aceitamos ao Senhor Jesus, obviamente, porque ouvimos a sua palavra, o Espírito Santo, ele passa a habitar em nós, ele passa a habitar em nosso ser. Então nós passamos a ser o quê? Templos vivos do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz
na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, no versículo 16 e 17, também uma palavra, uma passagem muito repetida por mim, por muitos pregadores, ali diz: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo de Deus e que o Espírito habita em vós, e aquele que destruir o templo do Espírito Santo de Deus, que sois vós, será destruído? Então nós passamos a ser templos e o Espírito Santo ele passa a habitar em nós, onde ele vai trabalhar essa regeneração. Então o Espírito Santo ele começa a trabalhar essa regeneração em nosso corpo. Eu quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, você compra uma casa com outras pessoas desconhecidas dentro dessa casa. Aí eu quero fazer a seguinte pergunta: você vai ter a liberdade, né? Você vai ter a liberdade de se movimentar por essa casa livremente? Não vai ter. Por que você não vai ter? Pois vai acabar ficando em um só cômodo. Porque tem outras pessoas ali dentro daquela casa que você comprou. E você pagou ali um preço alto por aquela casa, mas existem outras pessoas ali dentro daquela casa. E você não vai se sentir à vontade para se locomover. Alguém se sentiria? Algum de vocês se sentiria à vontade de comprar uma casa e naquela casa ter outros moradores, diversos quartos, e você ficar trancado dentro de um cômodo só, porque você não vai ter liberdade de caminhar por dentro daquela casa? Amém? Você teria a liberdade de caminhar dentro desta casa? Claro que não. Então, a mesma coisa é o Espírito Santo que nós recebemos em nosso ser. Para que o Espírito Santo ele tenha a liberdade, né? Todos os outros moradores antigos têm que sair, pois a casa foi comprada e foi pago um alto preço por essa casa. Então, se existe alguma coisa, algum morador antigo dentro dessa casa espiritual que se chama você e eu, tem que ser tirado, para que o Espírito Santo ele possa ter liberdade. Não é verdade? Então nós vimos o quê? Que não podemos ter outros moradores no templo vivo de Deus, que somos nós, pois não teríamos só um dono. E o que a Bíblia fala sobre isso? Lá em Mateus capítulo de número 6, no versículo de número 24. Se existirem outros moradores, o que acontece? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Qual é a riqueza que tem na sua vida? Que não está deixando o Espírito Santo habitar nesta casa. Quais são os moradores que estão dentro desta casa? Que estão atrapalhando o Espírito Santo se mover livremente dentro do seu templo, para que ele possa lhe dar a plenitude do seu Espírito. Como estamos, irmãos? Como é que você está vivendo? Nós temos outros moradores dentro desta casa, da casa de Deus? Tem outros moradores no templo de Deus? Como é que está a sua atitude? Como é que está a sua vida, meu irmão? Como é que você tem se comportado diante do mundo? Você tem vivido os frutos do Espírito Santo ou as obras da carne? Você conhece bem os frutos do Espírito Santo que nós tanto repetimos aqui também? E as obras da carne, que está em Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 em diante, que diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Amém? Versículo 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, já lemos aqui diversas vezes, e vamos repetir porque há necessidade. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias,
inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também no espírito. Amém? Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Então, irmãos, vejam bem, a palavra de Deus, ela tem nos chamado a uma regeneração. Ela tem nos chamado a uma santificação. E muitas das pessoas aceitam até estar somente na igreja ouvindo a palavra e indo para casa. Não. A nossa vida tem que sofrer uma transformação. Não somente aqueles que vieram para Jesus há pouco tempo, mas os crentes antigos também têm que viver uma santificação, uma regeneração. Porque senão, irmãos, a vida do crente ela nunca vai ser tomada pelo Espírito Santo. Quando o homem recebe da água do mundo, né, ele pratica as coisas do mundo, quando ele bebe dessa água, ele mata a sua sede superficialmente. E ele deixa de beber a água da vida, a verdadeira água da vida, que é o Espírito Santo, pois ele perde o sentimento da sede real. Irmãos, não adianta bebermos da água do mundo e bebermos da água do Senhor Jesus. Porque quando nós bebemos as duas, matamos a nossa sede superficialmente, ficamos nos enganando na igreja, na presença do Senhor. Vamos olhar nossas atitudes diante de Deus. Vamos viver no fruto do Espírito Santo. Irmãos, isso é válido. Não sabemos a hora que Deus vai nos tirar da terra. Não sabemos o momento que Deus vai nos levar. Queres receber a plenitude do Espírito Santo, o poder e a unção, ou queres continuar vivendo no anonimato espiritual, cheio de problemas, te corroendo a vida, acabando com a sua vida, os problemas te assolando? A escolha é sua, não é? A escolha é nossa, pois a plenitude do Espírito Santo só se recebe pela fé. Se você tiver fé, Deus nesta noite, Ele vai encher o teu ser do Espírito Santo e você vai falar em mistério, você vai receber os dons e você vai viver uma vida totalmente guiada por Deus. Aleluias. Amém? Então escolha ou viver na plenitude do Espírito Santo ou viver uma vida comum, sem poder, sem unção e bebendo da água do mundo. Não. A Bíblia diz aqui, versículo 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Aleluias. E isto ele disse, versículo 39, com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus já foi glorificado. O Espírito agora está aqui e está habitando em nós. Deixa o Espírito Santo dirigir a tua vida. Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida, passando pela regeneração para receber o poder e a plenitude do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe e que nós continuemos santificando as nossas vidas e deixando o Espírito Santo regenerar as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.